Olá, boa tarde. Iniciando então mais um encontro de psicologia médica, né, da disciplina da Universidade Federal de Sergipe. Hoje é dia 27 de maio de 2021 e hoje a gente ficou a discutir o filme Freud Além da Alma, tá? Como eu não passei nenhuma videoaula, eu queria fazer uma breve apresentação para vocês e depois abrir para discussão. Agora, breve mesmo, tá? Eu vou tentar falar no máximo 20 minutos, meia hora, para que a gente possa abrir para discussão de forma mais consistente, tá? Eu vou explicar por que eu passo esse filme de 62, né, e não a série recente Freud, que está no Netflix. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar nessa série, né? É uma série até legal em termos de entretenimento, mas didaticamente ela é um desastre. Então, por isso que eu não passo essa série. É uma série que ela resolveu descambar para o lado do macabro, e é um Freud sofrido, aquela coisa, né? É um Freud que abandona a hipnose quase que chorando, como se a hipnose fosse a grande panaceia, né, dos males do mundo e do acesso ao inconsciente, e não é nada disso. Tá? Isso que o filme Freud Além da Alma mostra, que o acesso ao inconsciente foi duro, penoso, foi um esforço tremendo e que implicou que o Freud abandonasse a hipnose. Tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso a partir de hoje. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é com relação à histeria que aparece lá no início do filme. Freud era um neurologista em Viena, tá? Viena era uma das cidades mais cosmopolitas da Europa no final do século XIX, a chamada Belle Époque, e não foi à toa que a psicanálise surgiu lá. Tá? Então, por exemplo, a Inglaterra, né, na era vitoriana, era uma sociedade extremamente repressiva com relação à sexualidade. Não que Viena não fosse, mas Viena era mais liberal. Tá? Viena tinha um quê de cosmopolitismo, tá? Que naquela época Londres ainda não tinha, por exemplo. Tá? Então não foi à toa que a psicanálise surge num lugar liberal, né? Onde havia um mínimo ali de multiculturalismo, de diferença. Tá? O Freud era um judeu, oriundo da atual República Tcheca, né, antiga Tchecoslováquia, e que migrou, os pais imigraram para a Áustria quando ele tinha 5 ou 6 anos. E aí ele viveu na Áustria até 80 e muitos anos, né? 80 e alguma coisa. Até em 1938 ele viveu na Áustria. Ele nasceu em 1856, então ele passou a vida inteira na Áustria e só saiu da Áustria por conta do nazismo. Tá? Só a título de curiosidade, as irmãs do Freud foram parar em campos de concentração. Ele não conseguiu salvar as irmãs, mas ele conseguiu se salvar por intermédio de uma princesa que seguia a psicanálise, uma princesa francesa, que era a bisneta de Napoleão Bonaparte, e que levou-o para Londres. Tá? Freud, então, passa o último ano da vida dele em Londres, onde ele vem a falecer em 39, tá? Então, eu dizer que o Freud era um neurologista trabalhando no hospital geral, né, que tinha uma ala neurológica, e esse hospital, pelo menos a parte neurológica, era dirigida por Meinert, tá? Escreve Meinert. Deixa eu escrever o nome dele aqui para vocês já irem tomando contato. No filme aparece escrito direitinho, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Isso, Meinert, só que fala Meinert, que era um neurologista-chefe com quem ele tinha altos conflitos. Vocês perceberam no filme, né? E por que esses conflitos se davam? Em primeiro lugar, porque o Meinert ele considerava a histeria uma mentira, tá? E o que significa considerar a histeria uma mentira? Ora, a histeria naquela época era considerada uma simulação, né? Um fingimento, era uma fraude, né?
As histéricas eram grandes fraudes que estavam ali fingindo, simulando sintomas para ganhar atenção, ou seja lá o que for, mas não era digno de atenção médica, tá? Era um tipo de síndrome, né, que era excluída da escuta e do olhar médicos. Tá? E o que o Freud faz? Ele promove, então, primeiro o descentramento, né? Ele tira a histeria do campo da mentira e traz para o campo da verdade. E ele fala, olha, a histeria ela diz uma verdade inconsciente do sujeito que padece dela. É lógico que vocês percebem no filme que ele demorou vários anos para chegar a essa conclusão, né? Mas o grande descentramento aí que o Freud promoveu foi tirar a histeria do campo da mentira e trazer para o campo da verdade. Então a gente pode fazer uma correlação com o que a gente já viu, que é a diferença entre disease e illness, né? São dois termos ingleses. Disease é o termo para doença, no sentido biomédico do termo, né? Uma doença que tem uma história natural conhecida, um agente patógeno, uma sintomatologia, uma evolução, um tratamento e um prognóstico, muito bem delimitados e conhecidos. E illness fala de uma experiência de sofrimento que é subjetiva, ou seja, é uma experiência de padecimento de um sujeito, tá? Que está para além da disease, ok? Então a histeria naquela época, por não ser, e ainda hoje não é, né? Se vocês pegam a histeria hoje em dia, como é que ela aparece nos manuais classificatórios contemporâneos? Ela foi fragmentada em várias síndromes menores. Então a gente tem os transtornos conversivos, os transtornos dolorosos, né? Os transtornos de somatização, e por aí vai, tá? Então, isso que no século XIX se chamava histeria, ela continua existindo, tá? Mudou muito pouco com relação ao que foi descrito lá no final do século XIX por Freud, mas ela foi fragmentada em várias outras síndromes, tá? Então, o que se chamava antigamente de histeria, hoje em dia está desmembrado em cerca de 5 ou 6 síndromes, são chamados transtornos, né? Um termo em inglês, disorder. Então, Freud promove esse primeiro descentramento, né, do campo da mentira, ou seja, não é pelo fato da histeria não ter uma história natural conhecida, né, que se deva desprezar a experiência subjetiva de padecimento do doente. Então, Freud ele desvia o olhar da disease e se interessa mais pela illness, se a gente pegar esses dois conceitos da antropologia médica, tá? E ele fala, olha, a histeria ela é um padecimento legítimo, né? Agora, para ele falar que era um padecimento legítimo, ele precisava introduzir algo para além do biológico. Porque biologicamente não há lesão. E aí é o grande paradoxo, né? O grande paradoxo da clínica, e é um paradoxo angustiante, é quando há uma queixa subjetiva, né, por parte do paciente, para a qual não se acham sinais objetivos que correspondam a essa queixa, tá? Então aí a gente tem uma diferença de potencial que fica muito grande entre o que o paciente diz acerca do seu sofrimento e o que efetivamente se consegue achar com relação a dados objetivos sobre esse sofrimento ou sobre esse padecimento, tá? Que é muito pouco ou nada. Freud, então, opera esse descentramento que eu falava,
introduzindo a causalidade psíquica. Então, ele vai falar, não há uma causa biológica para os sintomas que esses pacientes apresentam, mas há uma causa psíquica passível de justificar esses sintomas. Tá? Então, o Freud é aquele que abre essa perspectiva de uma causalidade psíquica. Lembrando que hoje e na aula que vem a gente vai fazer um recorte e trabalhar especificamente psiquismo, ou aparelho psíquico, como a gente vai ver na aula que vem, tá? E eu costumo até brincar, tem um aparelho renal, respiratório, e tem um aparelho psíquico, né? E se vocês não ouvem falar dele, vocês não sabem nem para onde olhar ou o que escutar quando estão diante de um paciente. Né? É preciso, pelo menos, saber que isso existe. Né? É preciso saber que existe essa dimensão psicológica ou psíquica, que também possui determinações, né? Óbvio, no adoecimento humano. Então, Freud vai construindo isso, que não é para ele introduzir essa causalidade, né, se a gente fala em biopsicossocial, né, a gente tem que entender o que é o bio, o que é o psico e o que é o social como determinantes do adoecimento humano. Né? E o Freud introduz essa dimensão psíquica, tá? E ele vai construindo, então, o psiquismo. A partir daí, ele tem que construir praticamente do zero, porque o que é como se o Freud partisse de um grau zero de pensamento. Porque o que até então as filosofias da consciência, praticamente até o século XIX, elas diziam que o pensamento estava restrito à consciência. Né? E isso quem sintetizou muito bem foi René Descartes, tá? Com a ideia do cogito, ou seja, o penso, logo sou, né? Ou penso, logo existo, que determina, então, uma substancialidade do sujeito, do ser humano, no processo de pensar, né? Isso que ele chamou de res cogitans, ou seja, eu existo, né? Eu sou, né? Porque eu penso. Ele proporciona, então, uma colagem do pensamento à consciência. Né? A partir de então, o pensamento, claro, isso já vinha sendo pensado antes dele, mas ele é o grande sintetizador, né, desse tipo de pensamento, que atrela o pensamento à consciência. E o que o Freud vai fazer? Ele opera um outro descentramento. Né? Então, o primeiro descentramento, tirar a histeria do campo da mentira para o campo da verdade. Esse outro descentramento, ele tira o pensamento do campo da consciência e joga para o inconsciente. Ele vai falar, existe pensamento inconsciente. É lógico que o inconsciente não segue isso que a gente chama de lógica formal, né? De você construir raciocínios, né? Ideias por aglutinação de palavras, de frases, né? Seguindo uma certa lógica da inteligibilidade passível de ser comunicada. O inconsciente, isso que o Freud chamou de inconsciente, é anárquico a essa lógica formal, e ele possui uma lógica própria. É o que Freud chamava de processo primário, desculpem, que se difere do processo secundário, que é isso que eu estou chamando de uma lógica formal de construção das ideias, né, do raciocínio. Então, Freud ele percebe que existe pensamento inconsciente, né? O pensamento não é algo restrito à esfera da consciência, né? E ele vai falar, existe uma divisão do sujeito, né? O sujeito é dividido entre consciente e inconsciente, né? Ou seja, entre aquilo que ele tem acesso e entre aquilo que ele não tem acesso. Agora, aquilo que ele não tem acesso, né? É um determinante do sujeito. Né? Por isso que, por vezes, né, por que a gente insiste no sintoma? O sintoma é algo que dói, né? É algo que é doloroso, que, enfim, a própria ideia de patos, né, grega, de patologia, né, vem de patos, com TH grego,
que é sofrimento, né? Sofrimento é ao mesmo tempo paixão, essa ideia grega, né? Por que a gente insiste, então, no sofrimento? Por que a gente não abre mão disso que a gente sabe que nos faz sofrer? Olha, justamente por essas determinações inconscientes que estão para além da nossa vontade, né? O que o Freud mostrou é que existem forças determinantes do sujeito que são desconhecidas pelo próprio sujeito, né? Existem forças que nos determinam, as quais nós desconhecemos completamente, tá? E ele percebe, então, isso a gente vai falar mais na próxima aula, que um sistema, e aí ele trabalha com essa ideia de sistemas, né? Que o sistema inconsciente, ele funciona segundo um certo princípio, e o sistema consciente funciona segundo outro princípio. Aí ele vai falar de princípio do prazer, né, que baliza o sistema inconsciente, e princípio da realidade, que baliza o sistema consciente. E eles vivem em conflito, tá? Porque o que é prazeroso para o inconsciente é desprazeroso para a consciência, né? Então, daí mecanismos de defesa, enfim. E ele começa a pensar essa ideia do psiquismo como algo dinâmico. E o que é o dinamismo? Dinamismo fala de forças que estão em jogo e que interagem entre si na determinação do sujeito. Então, Freud começa a descrever uma psicodinâmica, né? Ou seja, um jogo de forças psíquicas que acabam determinando, enfim, os sujeitos, tá? Tem um outro ponto importante que eu queria colocar, só mais dois pontos, tá? Que eu queria colocar para vocês. Um é com relação à hipnose. Como eu falava no início, se vocês assistirem essa série que está disponível na Netflix, que se chama Freud, ela coloca Freud como alguém que abandona a hipnose quase que, né, com sofreguidão, aquela coisa, né, como se ele gostasse muito da hipnose, mas como se ele achasse a hipnose uma técnica super sofisticada, mas abrisse mão dela em função de uma contingência que o teria feito abandonado, um contexto histórico, né? Não é nada disso, não é nada disso. O Freud abandona a hipnose porque a hipnose não é um método capaz de permitir o acesso ao inconsciente, tá? A hipnose, ela proporciona, no máximo, acesso ao que se chama de pré-consciente, que é o intermediário entre consciente e inconsciente. Mas a hipnose não altera, muito menos, mas não acessa, né, esses conteúdos inconscientes, que são inconscientes porque estão recalcados, ou seja, recalque é um mecanismo de defesa que isola conteúdos patógenos da consciência. Freud, ele percebe que, por mais que o inconsciente seja inacessível por vontade própria, então, Júlia, esse aqui é o ponto. O inconsciente, ele é inacessível por vontade própria. Você não consegue meditar, né? Não tem nada que você faça por vontade própria que vá te permitir o acesso ao inconsciente. Mas o inconsciente, ele se manifesta espontaneamente, tá? Então, existem algumas manifestações do inconsciente. E quais são essas manifestações do inconsciente? O Freud falava que os sonhos são manifestações do inconsciente, tá? Aí sempre me perguntam, todo sonho? Não, nem todo. Mas grande parte deles são manifestações do inconsciente. Um ato falho, né? Quando você troca o nome de alguém, né? Vamos supor que você
Por exemplo, Júlia, se você chamar o seu atual namorado pelo nome do seu ex, você trocou o nome dele, né? Quer dizer, para o Freud é uma manifestação do inconsciente, passível de interpretação, né? Quer dizer, e não quer dizer assim, e não é para vocês seguirem o clichê, não. Ah, você continua apaixonada. Não, não necessariamente. Mas alguma coisa aí do inconsciente emergiu que é passível de ser interpretado. Mas a interpretação, ela nunca é simples, porque ela nunca pode ser baseada no clichê, né? Tá? Outra forma de manifestação do inconsciente para o Freud são as piadas. Então, quando você conta uma piada, né, diferente dos humoristas, né? Porque quando você é humorista, você tem isso como profissão, há todo um trabalho racional de elaboração das piadas aí que não necessariamente passa por esse viés inconsciente, né? Assim, mas o Freud está falando das piadas que se contam no dia a dia, né, na fila do pão, na fila do banco, né? Quando você faz uma troça, né? Quando você faz uma troça, sabe o que é a troça? Né? Quando você vai e faz um dito espirituoso, né? Digamos assim, tá? O inconsciente também se manifesta nos sintomas. Então, o que o Freud estava estudando nesse momento do filme eram sintomas histéricos. Então, para ele, esses sintomas conversivos, né? E quais sintomas conversivos? A quais sintomas conversivos eu estou me referindo? Aqueles da Cecily, né? Que é a personagem principal do filme. As grandes paralisias, né? Então são alterações psicomotoras, e as alterações sensoriais, tá? A cegueira, surdez, a pessoa pode também perder a voz, né? Afonias e por aí vai. Então, existe uma série de manifestações do inconsciente, mas essas manifestações, elas são espontâneas, tá? Elas são espontâneas e por que que, né? Por que que o sonho possibilita que o inconsciente se manifeste, né? E quando eu falo de manifestação, eu estou falando de algo recalcado que vem à tona, né? Ou seja, algo latente que vem à tona, que vence a barreira do recalque. Disso que, né, dessa censura, o recalque é uma censura que tenta pressionar os conteúdos inconscientes para que eles permaneçam inconscientes, tá? E para que não emerjam à consciência, certo? Mas por que que no sonho esses conteúdos inconscientes emergem? Justamente porque a censura ela está fragilizada durante o sono, né? Quer dizer, a consciência ela está ali stand-by, é claro que, né, você não está com todo o seu arsenal de defesa psíquica naquele momento. Então o sonho emerge como, né, e o Freud fala com relação ao conteúdo do sonho, não com relação à forma, tá? Ok? Então a forma do sonho eu acho que a neurociência explica muito melhor. Mas o Freud está se referindo ao conteúdo do sonho, que é sempre singular e sempre ligado a... Sempre não, mas na maioria das vezes ligada a desejos inconscientes, tá? Que emergem e que vêm à tona nesses momentos aí de fragilidade da censura. Existe uma lesão que justifica o sintoma, mas essa lesão não é objetiva, porque ela não está ligada ao corpo orgânico, mas sim ao psiquismo, e ele vai chamar de trauma psicológico. Então, o que está levando à formação de sintomas é uma espécie de trauma psicológico. Depois ele vai falar de um trauma que é estrutural do sujeito, todos temos que passar, o que ele chamou de complexo de Édipo, que aparece lá no final do filme, tá? Onde ele vai falar de complexo de Édipo e de sexualidade infantil. A gente vai chegar lá. Mas o trauma psicológico é algo que gera um sintoma. Por exemplo, vou pegar um exemplo do filme também, quando aquele paciente que estava com a face paralisada, isso no início do filme ainda, tá? Mais para a parte inicial, tinha um paciente com a face paralisada, eu não sei se vocês se lembram, ainda sendo tratado pelo viés da hipnose, e num determinado momento ele fala assim, olha,
nossa, o que minha mulher me falou me doeu muito, e foi como um tapa na cara, né? E quando ele fala foi como um tapa na cara, a face fica paralisada, né? Então, essa ideia de que existe algo aí da ordem do traumático que justifica esse sintoma, tá? Assim como a Cecily, ela era uma pessoa que não queria se haver, né? E aí, olha, se haver, que tem a visão, né? Ela não queria ver, ela não queria ver nada da sexualidade do pai, né? Daí o sintoma dela de cegueira e o negacionismo, né? Porque o que a Cecily faz é um negacionismo ali com relação é o que se chama de negação, né? Bom, negacionismo é outra coisa, é negação. O Freud tem um termo, negação, ou denegação. Não querer saber nada, né? Sobre o pai que ela tinha. Ela idealizava um pai, né? E não queria saber nada desse pai aí real, que morreu num bordel, né? E ela tinha lá toda uma fantasia que, de certa forma, mantinha esse pai idealizado para ela, né? Por mais que dados da realidade mostrassem que o pai dela não era aquilo que ela pensava que fosse. Né? Mas aí é o mecanismo mesmo de negar a realidade. Tá? Isso já foi explicado pelo Freud lá no final do século XIX, tá? Pelo mecanismo da denegação. O que é o complexo de Édipo para o Freud? Né? O complexo de Édipo, ele leu no mito grego algo de uma lei fundante da cultura, tá? E que cada indivíduo tinha que recapitular na sua própria ontogênese, no seu próprio desenvolvimento individual, tá? Então, essa ideia de que algo aí da ontogênese repete a filogênese. O desenvolvimento de cada indivíduo repete o desenvolvimento da espécie humana. Então, enquanto espécie humana, a gente evoluiu, né? E em determinado momento renunciou aos instintos mais primitivos em prol da cultura. Então houve uma passagem da natureza para a cultura, tá? Como é que o Freud explica essa passagem da natureza para a cultura? A partir do complexo de Édipo, que é a lei da interdição do incesto. E aí tem um texto dele chamado Totem e Tabu, de 1913, no qual ele vai pegar a ideia do pai da horda primeva, né? Então, uma horda primitiva, isso ele vai tirar do Charles Darwin, tá? Que observava símios superiores, e esses símios superiores, nessa horda de símios superiores, havia um macho dominante que possuía todas as mulheres, né? E quando os outros machos se tornavam adolescentes e reprodutores, ele expulsava todos os machos, né? Para que eles constituíssem as suas próprias hordas. Né? E aí o Freud ficou pensando, bom, será que, né, no processo evolutivo do ser humano, será que não existiu também uma horda primitiva dessas, na qual existia um macho dominante, que tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos, né, e possuía todas as mulheres para si? E aí ele vai justificar, ele vai falar que num determinado momento, esses jovens machos se revoltaram, né, contra esse pai, mataram esse pai, né, canibalizaram esse pai. É a ideia de que quando você canibaliza, né, alguém, você está, de certa forma, incorporando todos os valores positivos que essa pessoa possuía, né, a força, né, isso que em antropologia sempre, né, muda de nome, humana, não sei, mas enfim, essa força, e o Freud fala, bom, mas isso, né, depois desse grande banquete, né, canibal, aconteceu algo
que funda, então, aí uma estrutura rudimentar psíquica a partir do remorso e da culpa. Então, para o Freud, o remorso e a culpa fazem parte da cultura e da civilização. É impossível uma civilização sem culpa, né? Tá? Sem remorso e culpa. E aí os filhos, né, em função disso, do remorso e da culpa, falaram, bom, a partir de agora ninguém mais pode ocupar o lugar desse pai morto. Ninguém pode ocupar o lugar desse pai morto. E aí eles erigem o totem em homenagem a esse pai. Ele vai explicar o totemismo, o surgimento das pré-religiões totêmicas assim, né? Então, várias tribos ainda hoje erigem totens, né? Que é o ancestral comum dessa tribo, que não pode ser morto, tá? Se vocês pegarem lá no norte do Japão, existe uma tribo, que agora eu não me lembro o nome, que está cada vez menor, né? Por conta do processo de industrialização do Japão, aí desde do pós-guerra, que praticamente dizimou a população nativa de lá, né? Mas no norte do Japão ainda tem uma tribo cujo totem, né, o ancestral, é o urso. Então tem tem um festival, né, e festival, sempre vocês ouvirem falar em festival, é uma época de excesso, né? É uma época na qual a norma, a regra do dia a dia ela é quebrada, né? A gente tem aqui no Brasil o Carnaval, né? Carnaval é um festival de excessos e tal, que é antigo, tá? Mas enfim, no Brasil ele foi muito bem recebido aqui. Então essa tribo, uma vez por ano só uma vez por ano, captura 2 ursos, nessa época de festival. Um desses ursos eles liberam e o outro eles matam para comer, né? Aí matam o urso, comem e repetem, de certa forma, isso que se chama de banquete totêmico, né? Mas o ponto que eu quero chegar é esse. O Freud, a partir de Darwin e de um outro antropólogo, vai pegar esses 2 autores, então, para falar do surgimento da cultura. O surgimento da cultura é, então, a lei da proibição do assassinato do pai, tá? Então, enfim, que se estende, né, a proibição do assassinato do pai e depois dos irmãos, lembrando que naquela época era todo mundo irmão, né? E a lei da proibição do incesto, porque você não podendo ocupar mais o lugar desse pai morto, você não pode mais se relacionar dentro da sua própria horda, dentro do seu próprio clã. E isso, de certa forma, proporcionou a troca entre clãs e entre hordas diferentes, o que deu um impulso aí para a cultura, né? Chegando até o multiculturalismo, que é o que a gente tem hoje. E para o Freud, quando o indivíduo ele se desenvolve, né, ele passa por esse processo de internalização da lei da proibição do assassinato do pai e a proibição do incesto, que é o que ele chama de complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo nada mais é que a internalização pelo indivíduo, né, na sua constituição como sujeito falante de cultura, um ser de cultura, da internalização dessas leis que fundaram a cultura, sem as quais a cultura não se mantém, né? Então, tanto que antropólogos que vieram depois, né, sobretudo Lévi-Strauss, mas não só ele, mostraram que o incesto está presente em todas as culturas, não da mesma forma, claro que isso muda, né? O objeto que é interdito muda de cultura para cultura, mas é algo que está presente. Mas aí perceberam, então, o complexo de Édipo está presente para todos, né? Ele está falando, quer dizer, é algo que faz parte da estrutura, né, do ser humano, da nossa constituição enquanto sujeitos, e isso por si só é traumático. Então Freud fala de um trauma aí que ele é estrutural. Ele não é um trauma contingente, né? Ele não está associado com uma catástrofe, alguma coisa assim que tenha acontecido, né? Em função da contingência do acaso. Ele fala de um trauma estrutural. Então, para a gente emergir enquanto sujeito, a gente é traumatizado no sentido de que a gente não pode ter o objeto, a gente tem que abrir mão do primeiro objeto do nosso desejo, né? E a partir dessa falta primordial,
constituir uma relação objetal com o mundo. Tá? Então, a gente abre mão desse primeiro objeto de desejo, que é a mãe, né? Ou quem faz a função. Em psicanálise, mãe é uma função, tá? Não necessariamente é a mãe biológica, mas é quem cuida. E aí você vai ter todo um tipo de relação objetal para o mundo. Então, para o Freud, a própria constituição do sujeito ela já é traumática por si, né? Foi isso que ele percebeu. E nesse filme isso aparece porque até um determinado momento do filme, o Freud acreditava na teoria do trauma real. Né? Ele acreditava que a Cécile tinha sido abusada sexualmente, né, pelo pai. Depois, ele constrói a teoria da sedução. Né? E o que diz a teoria da sedução? Que, na verdade, a Cécile não foi abusada pelo pai. Ela é que desejava o pai e, por conta do tabu do incesto, não tinha acesso a ele. Era esse o trauma originário do sujeito. E é esse o trauma originário. Né? Então, assim, somos todos traumatizados. O que o Freud está querendo dizer é o seguinte: não há saúde mental no sentido de uma harmonia, porque o que nos constitui como sujeito é justamente essa falta de objeto, né? Que vem nos completar. Então, nós somos descompletados, né? E cada um vai se arranjar da forma como bem entender, né? Então, é isso. A cultura desnaturalizou um objeto fixo. Então, para o ser humano não há um objeto fixo. Por isso que a gente tem relações com, né, os mais diversos objetos possíveis. Tá? Ora, como você viu no filme, falando da perspectiva psicanalítica, né, quando Freud percebe que a hipnose não acessa o inconsciente, então, como é que o inconsciente vai ser acessado? Espontaneamente. Aí ele falou, bom, deixa a pessoa falar, é a técnica da associação livre. Então ele passa da hipnose para a associação livre. Na associação livre, a pessoa deita ou fica sentada, enfim, porque isso varia, e ela fala tudo que vem à mente, com o mínimo de censura e de preocupação se o que ela está falando faz sentido ou não. Então, você tentar anular a preocupação com a comunicação, né, com o sentido, e com a censura, e tentar falar tudo que vem à mente. Essa é a regra da associação livre. E se acredita que quando a pessoa fala, né, dessa forma, ela consegue espontaneamente fazer com que o inconsciente se manifeste no ato falho, né? Ela vai levar um sonho, ela vai... e é a partir daí que se trabalha, tá? E você vai trabalhando os conteúdos dos sonhos, os atos falhos, as piadas, enfim, eventualmente, né? Nem todo mundo, mas tem gente que conta piada, tem gente que é muito espirituosa, né? Então é isso, você estar atento mais, eu estou falando da psicanálise, tá, gente? É você estar atento mais aos detalhes do que ao discurso em si, né? Que faz sentido, que é compreensível e etc. Porque o inconsciente, né, ele emerge nos detalhes e não no discurso formal. Aí vocês podem estar pensando, mas então quer dizer que a pessoa vai, paga, né, lá o terapeuta para trabalhar, para ficar falando, interpretando? É isso mesmo. O trabalho vem da pessoa que está... e o terapeuta é mais um guia, né, do que propriamente um hermeneuta que vai ficar ali interpretando e falando, até porque se o inconsciente é algo individual, só a própria pessoa é que sabe acerca do seu inconsciente, embora a gente ache que as outras pessoas sabem de nós, né? Que é o que se chama de transferência, né? É outro termo também que aparece no filme, naquele episódio, né, da pseudociese, da Cécile, que é a simulação do parto, né? Na qual ela ali, uma transferência bem forte e amorosa,
para com o Breuer, que é aquele parceiro do Freud inicial. Eles trabalhavam juntos a técnica da hipnose, e, enfim, o Breuer, ele não entendeu isso como sendo algo transferencial, né? Ele não entendeu que a paciente estava projetando algo dela nele, né? E que aquilo não era para ele, aquilo era passível de ser interpretado, de ser manejado, né? E aí ele chama o Freud e fala: Freud, toma que o filho é teu, né? Nesse caso, literalmente, porque era uma simulação de parto. E o Freud, então, começa a construir isso que vem a ser a psicanálise, né? A partir desses dois elementos principais: a transferência, o manejo da transferência, né? E a técnica da associação livre. Né? E aí a transferência é qualquer projeção afetiva que se faça na figura do médico. Tá? Então, a gente tem transferência por várias pessoas. Isso não está restrito à relação terapêutica. Tá? No dia a dia, a gente tem transferências, né? A questão é que durante uma psicoterapia isso vai ser manejado. Tá? Vai haver um uso disso, igual o Freud fala para Cecily, num ponto do filme, ele fala assim: olha, eu vou aceitar esse seu amor momentaneamente, até que você abra a mão dele, né, e consiga fazer uma escolha mais livre. Então, Freud, de certa forma, ele aceita esse lugar, mas com o intuito de ser abandonado. Isso aqui é interessante. O terapeuta não é aquele que quer ser amado, o terapeuta é aquele que quer ser abandonado. Tá? É aquele que quer fazer com que a pessoa consiga ter uma escolha mais livre e não determinada inconscientemente por esses afetos infantis, no caso da Cecily, né? Essa projeção que ela fazia da figura do pai nos médicos com os quais ela convivia. Tá? E tem essa questão, né? A gente precisa se alienar a esse outro, a gente nasce prematuro, aquela coisa, então a gente precisa se alienar, né? Mas há um momento da separação, né? E o momento da separação aparece ali, quando a Cecily não aparece no filme, mas a gente presume que ela, de certa forma, conseguiu fazer uma escolha amorosa mais livre e menos determinada por essa figura fantasmática do pai que a assombrava, né? Quer dizer, era um impeditivo ali para ela fazer uma escolha amorosa e ela abre mão dessas determinações inconscientes e, de certa forma, é uma boa saída de análise. Assim, né? Abrir mão de um sintoma que faz sofrer em prol de uma outra coisa. Né? Bom, em psicanálise, o que determina o sujeito é a relação que a gente tem com o outro, né? Então, estava até falando na aula passada, a gente tem um aparato biológico, né, que tem um potencial, né, mas esse potencial ele tem que ser atualizado uma relação que a gente tem com o outro. Então, por exemplo, determinadas pessoas que têm... vou falar uma coisa aqui, mas, enfim, é só para efeito didático, assim. Mas pessoas que têm uma relação simbiótica com a mãe. Né? Uma relação simbiótica é uma relação de fusão, né? A pessoa não se separa, é como se o corpo da mãe fosse uma extensão do próprio corpo dela. Então, é uma pessoa que, de certa forma, não internaliza o tabu do incesto, né? Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade com as defesas, né? Por quê? Porque não abandonou esse primeiro objeto amoroso impossível, né? E essa pessoa, então, vai ter isso que a gente chama de simbólico mais deficitário
e por sua vez, justamente por não ter internalizado essa lei simbólica, né, que eu estou falando, que é a lei da interdição do incesto, e vai ter defesas menos eficazes. Então, vai estar mais sujeita a padecimentos corporais por causas psíquicas. Eu estou falando assim, essa relação com a mãe é algo que funda um sujeito ali, ou ele vai estar constituído, né, com um aparelho psíquico capaz de se defender ali do conflito interno, ou não. Então, é algo que vem antes da relação que você tem com os outros, né? Essa relação que você tem com os outros, ela é secundária, assim. Mas a defesa que eu estou falando é... o principal mecanismo de defesa do eu é o recalque. Então, o recalque é aquilo que, né, ele faz com que conteúdos dolorosos à consciência permaneçam inconscientes, como, por exemplo, no caso da Cecily, o pai, né, que ela tinha, o pai real ali, que era, imaginem, naquela época, uma moral extremamente repressora, né, inclusive em Viena, né, por mais que fosse a cidade mais liberal, mas não era fácil para ela ter contato com esse pai, né, com a verdade que esse pai trazia, né, essa verdade aí inconsciente. Então, o recalque é aquilo que mantém os conteúdos inconscientes. O problema é que, como a gente vai ver na aula que vem, o recalque ele é sempre fadado ao fracasso, porque vocês imaginem tentar afundar uma bola numa piscina, né? Vocês precisam fazer uma pressão constante para que a bola permaneça no fundo. No primeiro descuido, o que a bola faz? Ela emerge. E é a mesma coisa com relação a esses conteúdos, né? No primeiro descuido, quando a censura está mais light e tal, eles emergem, seja no sonho, né? Ou seja no corpo, como no caso da Cecily, né? Seja no caso de uma obsessão, na neurose obsessiva, seja no caso de uma fobia, né? Então, a formação de sintomas fala da emergência desses conteúdos inconscientes, tá? Imagina um mundo no qual as pessoas façam o que elas bem entenderem ao seu próprio modo. Né? Então, a base da ética é a renúncia pulsional, né? Para a psicanálise, pelo menos. Então, aí vocês podem perguntar, quando que isso surgiu? Né? Bom, não sei. Isso que eu falei para vocês de totem e tabu, isso não é comprovado, é uma hipótese, né? E nem tem como se comprovar, tá? É uma analogia com o estudo do Darwin, dos símios, o estudo antropológico sobre totemismo e tabu. Então a gente não tem como voltar e determinar num determinado ponto X da evolução, a gente passou da natureza para a cultura. Mas, enfim, se teoriza e se hipotetiza que teria sido na era glacial, uma época na qual houve grandes esforços assim, de renúncia pulsional, inclusive para a própria sobrevivência da espécie, tá? Mudanças climáticas que exigiram isso. E isso se inscreveu, né? Quer dizer, se inscreveu aí uma passagem da natureza para a cultura. E então, para o Freud, né, isso tem vários textos posteriores dele, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Mal-Estar na Cultura, no qual ele vai falar que Moisés e o monoteísmo, né, são todos textos dele, nos quais ele vai falar que a cultura tem a ver com Eros, né? Ou seja, Eros, para os gregos, era o amor, isso que ligava, né? Não é o amor no sentido piegas, não, tá? Mas é isso que ligava, que fazia laço entre as pessoas. E essa satisfação imediata pulsional tinha a ver com Thanatos, né? Ou seja, Thanatos em grego era a morte, que tinha a ver com a destruição. Eu já atendi vários casos de
de abuso sexual, né? Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? E num desses casos, a pessoa não é que ela não lembrava, mas ela fazia de tudo para não lembrar, né? Era um processo constante, assim, um esforço constante para manter fora da consciência, né? Essas violações que ela sofreu na infância, enfim. E só que isso funcionou até o momento no qual ela morava sozinha, né? Enquanto ela estava longe da família, enfim. Com a pandemia, essa pessoa voltou para a casa da mãe, né? E aí, nesse contato mais próximo com a mãe, essas memórias que ela tinha dos abusos e que estavam, de certa forma, adormecidas, né? Ou em stand-by, como a gente diz, né? Lá em modo de espera, latentes, elas vêm à tona com força, né? E ela começa né, a relatar que enfim, um mal-estar tremendo, né? Até porque essa mãe era uma pessoa que fazia vistas grossas para esses abusos que ela sofria, né? Então, essa mãe não queria saber de nada disso, ou seja, essa mãe não a protegeu e, de certa forma, a abandonou a esse gozo, né, do abusador, tá? Então, essa reaproximação aí dessa pessoa com a mãe funcionou como isso que vocês estão chamando de gatilho, ou seja, algo que acontece, não é ao acaso, quer dizer, ela poderia não ter voltado para a casa da mãe, poderia ter ido para a casa de uma amiga, ou sei lá para onde, e talvez isso não tivesse acontecido, mas como ela foi para a casa da mãe, que ela não tinha contato há muito tempo, isso emergiu e se tornou um problema, uma causa de mal-estar constante, né? E, enfim, só citando aí, eu não posso também avançar muito no caso, tá? Mas só exemplificando algo que, né, como vocês perguntaram, de uma memória que, de certa forma, estava lá recalcada e adormecida, e que algo acontece, né? Fruto de um acaso e das contingências dos encontros da vida, e que fez com que isso viesse à tona com uma força brutal, que agora atormenta e traz toda uma sintomatologia associada, né? Insônia, enfim, uma série de questões aí atravessadas. Do que eu saiba, tá? Só tem um tipo de psicoterapia que trabalha com hipnose, mas mesmo assim, só nos Estados Unidos, e é muito mal vista, não é algo que possa ser usado como técnica psicoterápica, tá? O que efetivamente se faz com a hipnose hoje em dia sobretudo no contexto odontológico, aumentar a capacidade de analgesia, né? Para alguns procedimentos, quando o paciente é refratário a alguns tipos de anestesia, entendeu? Então, isso é usado muito em ambulatório odontológico e tal, mas para psicoterapia, não, eu desconheço. Ah, tá, entendi. Certo? Mas tem um tipo de psicoterapia, tá? Se vocês pegarem na American Psychological Association, Associação Norte-Americana de Psicologia, eles têm lá um registro de psicoterapias e tal existentes, e tem uma registrada que trabalha com hipnose, ericksoniana. Mas é praticamente desconhecida aqui no Brasil. Muito pouca gente pratica, tá?